Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é política. E não só essa política que você está acostumado a ver de governo, partido, não é isso. Mas o que é a política do ponto de vista humano, para que serve? Quais são as diferenças de uma decisão política versus uma decisão econômica? A política ela pertence às nossas vidas e a gente não sabe disso. Então vou falar sobre isso mais a fundo. Bom, não esquece de dar like aqui, seguir o meu canal e ativar o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Vamos lá. Sure I am that this day we are the masters of our fate. Por que nós precisamos entender o que é a política? Primeiro que a política governa a nossa vida, mas eu não quero falar só dessa política, a política do Estado, do governo, dos partidos. Eu quero ir mais fundo e explicar para vocês que a política ela é um fenômeno humano e ela está presente em todas as nossas interações o tempo inteiro. Talvez a única situação onde você não tenha política é se você estiver numa ilha deserta. Lembra do Tom Hanks no Náufrago? Ele e o Wilson, a bola. Ali não tem política, o Tom Hanks não faz política com o Wilson. Mas todas as outras vezes que a gente tiver uma interação humana, duas pessoas ou mais, conversando com vontades, desejos, interesses, visões de mundo, nós vamos estar fazendo política. Então, a política ela não se resume a isso que a gente fica ouvindo no noticiário. A política ela está presente no dia a dia das nossas vidas. Quando você entender que a política é parte do que você é, primeiro que você vai começar a gostar mais da política partidária, da política do seu país, da política do nosso estado, do nosso governo, da nossa sociedade. E depois que você começa a dominar uma ferramenta que ela serve para a sua vida em todas as áreas que você atua. Ser político é uma habilidade. Fazer política bem também te ajuda a alcançar os objetivos que você quer. Então a gente tem que desmistificar esse jeito de ver a política que nós temos aqui no Brasil, que a política é horrível e não serve para nada e eu não quero ter contato e estou distante da política. Você acha que você está distante, mas você não está. Você vive a política todos os dias de uma forma informal e natural na sua vida e no seu dia a dia. Imagina que quando a gente tá, sei lá, interagindo com a sua família, ou com seus amigos, ou numa faculdade, ou no trabalho, todos esses ambientes você está fazendo política. Política é sobre conflitos, sobre competição, sobre interesse, sobre poder, sobre democracia, quando a gente fala de política de Estado ou de governo. Vamos olhar para cada uma dessas coisas. Conflitos. Por que conflito? Porque eu tenho uma vontade, uma opinião, uma visão de mundo e você tem outra. E a gente quer fazer as coisas de acordo com o nosso jeito. Então você vai tentar convencer a pessoa que está do seu lado a fazer do seu jeito. Você está fazendo política ali. Então tem conflito, tem embate. Às vezes o conflito ele se torna violento, mas às vezes não. É só ideias e argumentações e, enfim, tentativa de persuadir. A política requer que você convença o outro. Política é sobre sedução, sobre atração também, sobre mobilizar as pessoas, levar elas na direção do que você quer. E não o partido ou o governo, mas, sei lá, as pessoas do seu trabalho, a sua equipe de trabalho, os seus amigos. Vocês estão discutindo se vamos viajar para a praia ou vamos para o interior. Essa é uma discussão normal do final de semana. Você está fazendo política ali, você quer convencer todos a irem para a praia. Isso é política. Política é competição. Competição das suas ideias, das suas vontades. Você quer que as suas ideias sejam levadas adiante, que você consiga que as pessoas aceitem o que você quer. Então tem competição, tem atrito ali, tem tensão. Isso é natural da política. É sobre interesses. Política tem tudo a ver com interesses. E essa palavra ela já causa um sentimento ruim. Os interesses do outro. Todo mundo tem interesse, você tem interesse, eu tenho interesse, todas as pessoas, todos os seres humanos têm interesses. Vamos tirar o peso dessa palavra, desmistificar isso, porque se você não aceitar e entender que interesses é parte do jogo, eles não precisam ser interesses ruins ou negativos, mas são interesses. E às vezes o que você acha negativo, para aquela pessoa não é. Se não for antiético ou imoral, não tem nada de errado. Então, interesses são parte dessa história da política. A política também é sobre poder. Poder é a capacidade de você conquistar o que você quer.
Então, ter poder é eu conquistar o que eu quero. O que adianta eu achar que eu quero viver de um jeito, mas eu não consigo fazer aquilo acontecer? Então, a política está intimamente ligada ao poder. E poder não é poder de status, eu tenho poder de status, eu tenho um cargo político. Não é isso. Poder é você conseguir o que você quer. Você está buscando conseguir um objetivo profissional, pessoal, com amigos, sei lá, qualquer coisa. Poder está totalmente conectado com a política e você não vai conseguir separar. É outra palavra que também tem uma conotação geralmente negativa. O fulano está usando o poder. Todo mundo quer conseguir mais do que quer. Poder serve para isso, para você ter essa capacidade de alcançar mais do que você quer. Outro conceito que tem a ver com a ideia de política é a democracia. E óbvio que esse está mais ligado com a noção de política de governo, de Estado. Então, democracia é um sistema político. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque a maioria das interações humanas não são democráticas. Já parou para pensar numa família dentro de casa? Você não tem 3 filhos, o pai e a mãe, e aí o pai vira e fala assim, olha, eu estou pensando em comprar um carro, vamos colocar em votação. E aí os filhos falam, não queremos um carro, queremos brinquedos para nós. Isso não existe, né? Então a estrutura familiar, ela não é democrática. Dentro do ambiente de trabalho, a hierarquia que existe não é democrática. Então você vai fazer, todos os funcionários vão votar por ter salários melhores e trabalharem menos. Não é assim que funciona. Dentro de uma faculdade ou de uma universidade do mundo acadêmico, você não põe em votação, eu não falo para os meus alunos, olha, então vocês querem ter prova? Eles vão votar todos para não ter prova. Ali também não é um ambiente democrático. A política existe no ambiente familiar, na sala de aula, na empresa, no trabalho, e não é democrática. E nem por isso deixa de ser política. Nem por isso você deixa de ter as suas visões e tentar articular as suas vontades e alcançar os seus objetivos e desejos sem passar por um processo de maioria votando e ser decidido. Nem mesmo a própria democracia é decidida só na maioria. Imagina se a maioria vira e fala assim, eu quero voltar a ter escravidão. Então tá valendo, isso é um regime democrático? Claro que não. A democracia não é só sobre a maioria decidindo. Ou seja, cuidado com essa ideia de que política, poder, democracia, interesses são coisas negativas. Nem sempre. Depende, óbvio, do uso e qual é o resultado do que você vai fazer com aquilo. Tá, então deixa eu dar um exemplo prático para vocês de outras manifestações, um jeito mais organizado da gente entender a política. A política que todo mundo está acostumado a ouvir falar é a política de Estado. Ou seja, estamos falando de governo, e aí sim envolve partidos políticos, eleições, ideologias. Essa é um jeito de enxergar a política. A política é muito maior do que isso. Imagina o seguinte, no seu nível pessoal, individual, comigo, como que a política se manifesta? Se manifesta através dos meus valores, das minhas crenças, dos meus desejos, do que eu acredito, não só o que é certo ou errado, mas do que eu acredito que é o melhor ou o que eu quero viver. Então, a política no nível individual é um outro jeito de enxergar a política e ela acontece o tempo inteiro, com amigos, no trabalho, em relacionamentos e assim por diante. A terceira manifestação da política é a da nação. Existe uma diferença entre Estado e nação. Estado é o território, as instituições que fazem aquele país existir. A nação é o conjunto de pessoas que compartilham de uma história, de uma cultura em comum. Então, a manifestação política na nação, ela tem a ver com questões culturais, com questões de associação, de laços, de tradição. Quais são os heróis em comuns? Quais são os anseios e os desejos do grupo? Você pode ter os anseios e desejos pessoais seus, meus, e aí a política manifestada em uma pessoa, no indivíduo, ou você pode ter esses anseios manifestados dentro do Estado, que aí são as leis, as obrigações, os deveres, os direitos, ou simplesmente as crenças, a moral, que é o individual, ou a terceira é a da nação, que é o grupo. Mas não o grupo organizado dentro de leis, mas sim
de uma história, da cultura desse grupo e da vontade de ser independente, ser autônomo e assim por diante. Então são 3 jeitos, por exemplo, da gente enxergar a manifestação da política: o Estado, o indivíduo e a nação. A nação é o coletivo, o conjunto de vários indivíduos. O Estado são essas estruturas, esse sistema que governa a nossa vida. Levando em consideração essas 3 manifestações da política e entendendo que nós já percebemos que política é conflito de ideias, de valores, essas 3 vertentes ou manifestações da política, elas vão ter histórias diferentes, ou elas vão acontecer de maneiras particulares e únicas. Então, por exemplo, alocação de recurso, que é um assunto do Estado, da política do governo. Você tem o governo ali decidindo como que ele vai distribuir os impostos. O governo coleta impostos, aí ele quer distribuir e gastar esse dinheiro. Vamos supor que metade das pessoas aqui são sindicalistas e a outra metade ambientalistas. Como que os sindicalistas vão querer usar esse dinheiro? Eles vão querer criar proteções, benefícios, vão querer direcionar o dinheiro para os trabalhadores. E os ambientalistas vão querer pegar o dinheiro do Estado, os impostos, e direcionar para onde? Para o meio ambiente, para criar reservas ambientais, para preservar mais áreas, para políticas ambientais. Ou seja, essa discussão de alocação de recurso, ela é uma discussão econômica ou política? Ela é uma discussão política, gente. É óbvio que ela é política. Então, até uma coisa que parece que ela é uma decisão econômica de dinheiro, porque você recolheu o dinheiro, agora você tem que gastar. Como que você vai gastar? Você vai gastar de acordo com os seus valores, com as suas crenças, ou seja, de acordo com a sua política. Então, os sindicalistas vão querer gastar de acordo com a política deles. Até as questões econômicas, dentro da estrutura do Estado, elas são puramente políticas, no fim das contas. Vamos falar de valores, né? E aí a política manifestada no pessoal, no indivíduo, eu, comigo mesmo. Quais são os meus valores, as minhas crenças? Isso pode ser manifestado ou explicado dentro dos choques de religiões. Quando uma religião islâmica, por exemplo, no Afeganistão, muçulmanos do Afeganistão o Talibã quer impor a sua religião islâmica para todo mundo. Essa vontade, ela é política, ela não é religiosa. Claro, foi a religião que deu o suporte, que deu as ideias, mas exercer e colocar isso coletivamente é um movimento político. Então, esse conflito com vontade de trazer as suas visões religiosas para o outro não é religioso, é político. O terceiro exemplo, que é a manifestação ali do Estado, toda discussão, por exemplo, de um povo ser dono do seu nariz, né? Autodeterminação dos povos, ser autônomo e independente. Por exemplo, os curdos, eles não têm Estado. É um grupo, uma nação. Se é uma nação, não são um Estado. Eles não têm um território controlado por eles com donos do seu nariz. Ali, o que você tem? Você tem uma situação de vontade de ser independente. A vontade de ser independente, ela é política? Absolutamente. A vontade por autonomia, separação, é política. Sejam os escoceses ou os catalães, ambos querem o seu território governados por si mesmo com mais autonomia. Essa disputa, ela é o quê? Ela é política. Percebe? A maioria dos conflitos e disputas que a gente vê por aí, em diferentes níveis, eles são todos políticos. Algumas pessoas até nunca pararam para pensar, mas a guerra, ela é um evento político. E aí um dos maiores pensadores, né, sobre o que é a guerra, e um dos pais da estratégia, nós temos 2 grandes autores e pensadores que são os pais da estratégia. Um deles todo mundo conhece, fala dele, lê bastante os livros dele, que é o Sun Tzu, e aí ele é o pensador da guerra e da estratégia oriental, mas nós temos um pai da estratégia da guerra ocidental, que é o Clausewitz, prussiano, general, escreveu sobre a guerra, um livro grande, difícil, mas muito interessante. Muita gente fala que o Clausewitz é um dos autores mais citados, porém ninguém nunca leu. E realmente toda hora você vê alguém citando Clausewitz, mas não leu.
Uma das frases famosas do Clausewitz é sobre a guerra, e ele fala o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra é a continuação da política por outros meios. Pensa nessa frase, olha que interessante. Eu estou aqui fazendo política com você. O quê? Defendendo as minhas ideias, as minhas vontades, discordando, argumentando, porque eu quero te convencer, eu quero te persuadir, eu quero que você faça o que eu gosto. Eu quero que você viva ou aceite ir para a praia e não para outra. Essa discussão e essa conversa, essa tentativa de convencimento vai escalando, vai ficando mais tensa a conversa. De repente, a gente começa a gritar, se xingar, você me joga um telefone, eu respondo, te jogo a cadeira e daqui a pouco nós estamos se matando. Por que a gente está se matando em primeiro lugar? Porque nós divergimos politicamente. Não existe guerra não política. Todas as guerras são políticas. O que eu quero dizer com isso? Todas as guerras têm um sentido por trás. Ninguém entra em guerra por nada. Ah, não, entrou em guerra por dinheiro. Não está entrando em guerra por dinheiro. Acabei de mostrar para vocês que uma decisão econômica, ela não é econômica. Ela é o quê? Política. Por quê? Ah, eu quero mais dinheiro. Para que você quer mais dinheiro? Você não quer o dinheiro por nada. Ou você quer o dinheiro para ter mais poder, ou você quer o dinheiro para gastar com o que você gosta. Se é o que você gosta, é a sua política. Então, tudo está ligado com a política. Todas as guerras são políticas. Ninguém entra em guerra sem saber o que quer. A não ser um dos raros tipos de violência não política, um serial killer. Ele simplesmente mata por nada, não tem razão porque ele mata. Ele tem um distúrbio mental. Psicopata, ele vai lá e mata. Isso é um tipo de violência não política. Agora, todas as guerras são políticas. Já na civilização moderna, gente, óbvio que a ideia de querer usar a violência para alcançar os meus objetivos, ela já não é tão aceita culturalmente, né? Claro que isso existe. Todas as guerras continuam seguindo o mesmo padrão. Mas o Michel Foucault, no seu livro Em Defesa da Sociedade, ele inverte a premissa do Clausewitz. E ele vira e fala assim: a política é a continuação da guerra por outros meios. Ou seja, ficar mais civilizatório, mais civilizado, significa que a gente vai continuar fazendo política, mas não guerreando. Então, você vai caminhar para a política, sair da guerra para caminhar para a política. E isso sim é uma visão de política moderna, nesse caso. Mas é interessante essa história da violência, da guerra, e eu vou trazer um exemplo para vocês que é muito bom. Terrorismo. Você acha que o terrorismo tem um fundo político? Claro. E olha essa frase. O al-Zawahiri, que era o número 2 da Al-Qaeda, que depois que o Bin Laden morreu, ele virou o número 1. Ele tem uma frase que ele vira e fala assim, ó: se as operações bem-sucedidas contra os inimigos do Islã e os graves danos infligidos a eles não servirem ao objetivo final de estabelecer a nação muçulmana no coração do mundo islâmico, eles não terão efeito nenhum, vão ser ações perturbadoras e assim por diante. Ou seja, tem um objetivo? Tem. O objetivo é político? Claro que é a criação de uma nação muçulmana no coração do mundo islâmico, é a recriação do califado. Se eu falei para vocês que os curdos querem ter um Estado, e isso é um movimento político, buscar autonomia e independência, os escoceses e os catalões, assim por diante, o projeto da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, de todas as outras organizações terroristas, não é a violência pela violência, tem um fundo político. Então até mesmo o terrorismo, ele tem objetivos políticos. Ou seja, a política está presente dentro da guerra o tempo inteiro. As guerras religiosas, elas não são religiosas, elas são, na verdade, políticas. Claro, foi a religião que te deu o motivo, que te deu a sustentação para você justificar. Mas se você só ficar com a religião para você e não quiser impor em ninguém, você não tem por que guerrear. E esse movimento de querer impor a sua visão, a sua vontade no outro, esse é um movimento político. Essa imposição pode ser uma imposição na força física, ou pode ser uma imposição no convencimento, ou pode ser uma imposição na maioria. Mas enfim, é um movimento político. Então as guerras são políticas. Nessa mesma linha, o Clausewitz,
Ele vira e fala assim, quando você pensa na guerra, você tem o nível tático, o operacional e o estratégico. E quem está no topo, no comando da guerra? Sempre aquele que detém a visão política. Por que será que nas democracias nós temos o chefe das forças armadas, dos militares, é sempre o político, o presidente, o chefe de Estado? Porque você não pode deixar a guerra na mão daquele que não entende da política. Senão aquilo vira uma atividade sanguinária sem sentido. A política dá o propósito, dá o direcionamento. Tanto que grande parte das guerras não acaba enquanto você não encontrar uma solução política. O que faltava no Iraque para os Estados Unidos não eram mais soldados, era uma saída política. Então, as guerras e o comando das guerras, a ação da guerra precisa ser comandada pelo político. Por isso que aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outras democracias, o chefe normalmente é um civil, não um militar, primeiro do Ministério da Defesa, mesmo se não for o comandante maior de todo o exército, de todas as forças militares, é o político. O presidente, ele tem a visão política, ele sabe por que nós estamos entrando, ele tem o plano político. Então essa é mais uma das relações da política com a guerra. Eu quero fazer uma distinção aqui para vocês de tomadas de decisão ou de ações não políticas. Estou falando que tudo é político, será que tem alguma coisa que é não política? Por exemplo, se você vai olhar para os números e tomar uma decisão econômica, e você está vendo quanto você está gastando, aquilo não é político, aquilo é matemático. Você recebe tanto e gasta mais do que você recebe. Isso é matemático, isso não é político. Agora, você vai ter que, então, cortar os seus gastos, porque você está gastando mais do que você ganha. A hora que você for escolher onde você vai cortar os gastos, essa decisão é política. Você não tem o dinheiro porque você ganha menos do que você gasta, isso não é político. Isso é financeiro e matemático. Agora, quando você decidir onde você vai cortar, aí a decisão é política. Talvez a sua decisão de cortar seja diferente da minha. Por quê? A minha política é diferente da sua. Eu gosto mais de viajar e você gosta mais de beber. Então você vai cortar na viagem e vai continuar bebendo. Eu vou cortar na bebida e vou viajar. E cada um vai querer gastar de um jeito, vai fazer a economia onde quiser. E isso é política. Agora, olha que curioso. Imagina o seguinte, um juiz. Numa sociedade democrática ou numa sociedade justa, nós queremos que o juiz tome decisões o quê? Políticas ou legais? A resposta é óbvia, né? Nós queremos que ele tome decisões legais, porque ele vai estar amparado na lei. A lei supostamente não faz distinção, ou não deve fazer distinção e separação entre todos. Agora, se o juiz for lá e tomar a decisão baseada com política, ele vai favorecer quem? Os amigos dele. Isso tem a ver com política. Ele vai favorecer quem? Aquele que pensa igual a ele, que tem uma ideologia parecida, faz parte do mesmo grupo, da mesma religião que a dele. Isso são decisões políticas. A gente não quer que os juízes tomem decisões políticas, a gente quer que ele tome decisões jurídicas. Aí a pergunta é, dá para o juiz ser puramente jurídico ou legalista? Talvez não. Por quê? Nós, todos os seres humanos, temos filtros das nossas histórias, experiências, vontades, gostos, desejos, crenças e valores. As interpretações da lei vão passar por esses filtros. Então vai ter um elemento político nessa decisão. Nós queremos eliminar isso ao máximo, mas como nós somos humanos, a gente não consegue se separar do viés político. Imagina o seguinte, uma decisão racional. E aí o que é uma decisão racional? Quando eu falo para vocês, ou quando você fala, eu vou tomar uma decisão racional, o que é uma decisão racional? Significa eu equilibrar ou comparar ou pesar custos e benefícios, perdas e ganhos, prazer e sofrimento, dor e alegria. Uma decisão racional é isso. É você botar na balança o custo e o benefício.
Pode ser que não seja custo, pode ser que seja dor versus prazer. Não importa. Quando a gente falar, vamos equilibrar, né? Então vamos medir ali. Vou tomar uma decisão racional. Quais são os custos que estão envolvidos nessa minha decisão? Os custos eu vou perder meu carro. Pô, isso é uma perda. Todo mundo que tem um carro vai olhar e falar assim, eu vou perder esse meu bem. Então isso é universal, meio que todo mundo aceita. Mas, para alguns, certas dores não são dores. Imagina se você é masoquista. Você gosta de sentir dor. O que é um custo para o outro não é. E aí, o que determina isso? A sua visão de mundo, as suas opiniões, as suas vontades. Ou seja, a sua política. No custo. Eu nem analisei ainda o benefício. Vamos para o benefício, que isso se torna ainda mais evidente e gritante. Olha o seguinte, os meus benefícios vão ser eu ganhar muitas viagens. Para mim isso é demais. E para você? Não, eu queria ganhar uma casa. Eu prefiro morar numa casa própria e gastar o meu dinheiro com viagem. Os benefícios são diferentes dependendo da sua visão de mundo, ou seja, dependendo da sua política. Percebe o que está acontecendo aqui? Até as nossas decisões racionais, elas não são puramente racionais, porque elas têm julgamentos de valor que têm a ver com as nossas visões de mundo. Ou seja, nem na decisão racional eu consigo ser puramente racional, eu sou político. Todo mundo vai ser político. Não dá pra gente separar a política de nada do que a gente faz. A hora que você entender isso, vai expandir a sua cabeça e você vai começar a olhar para a política, aquela que você odeia tanto, ou que você não está afim, ou que você acha irritante, um saco. Você vai começar a enxergar o mundo de um jeito diferente. Você vai perceber que a política está presente em todas as suas interações, e isso vai fazer você baixar a guarda e entender o que é a política. E com isso você vai conseguir não só gostar mais daquilo, mas você vai ser mais habilidoso em identificar onde estão os seus valores políticos, as suas vontades, onde está do outro, e como que você pode achar pontos de convergência e equilíbrio e conseguir o que você quer. Porque tudo isso é político, tudo isso é um grande jogo político, a vida é um grande caminhar político. Uma outra utilidade interessante sobre a política é que ela pode nos oferecer coisas diferentes do que a economia. Então, quando a gente fala de análise de risco, né, eu estou tentando prever o que vai acontecer. Eu olho para os dados de um país, de uma empresa, e a economia, a análise econômica, a visão econômica dos dados, ela pode me dizer qual é a capacidade daquela empresa, quais são as possibilidades do país. Mas a economia, ou uma análise econômica, ela jamais vai dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer é a política que vai dizer. Então, o cientista político, ou os políticos, ou aquele que tem o olhar político, vai conseguir prever para onde as coisas vão. Porque a análise puramente econômica só te diz quais são as capacidades. Você olha para as contas de um país. Não, tem isso, tem aquilo. A análise econômica te mostra as contas. Vai continuar desse jeito? Não sei, depende das decisões políticas. Vão ser feitas as mudanças necessárias para a gente melhorar a economia? Não sei, precisamos entender o cenário político. Então a gente sempre volta para a política. E aí, o interessante, e por que eu trouxe esse tema, é que você precisa compreender que não adianta você falar, eu não gosto da política, a política não serve, eu não quero saber, a política só complica, a gente podia viver sem política. Não existe essa opção, não tem como, porque nós todos somos animais políticos. O Aristóteles já dizia isso no seu livro famoso, A Política. Ou seja, nós nascemos e isso está dentro de nós, na nossa interação. E vai ser sempre assim, não tem como eliminar a política. E você acha que você não está fazendo política, que você não toma decisão política, você está totalmente enganado. Você só não compreendeu a grandiosidade da política. Ela não é política só de partido, só de governo, mas a política é a sua visão, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios
de mundo. É engraçado que os gregos nos trouxeram uma outra palavra que a gente usa e não sabe a origem e que tem tudo a ver com essa percepção de política, que é o idiotes, que essa é a origem da palavra idiota do grego. E, para os gregos, o idiotes é aquele que não participa da política, que vive a sua vida privada. E aí eu não estou me referindo àquela política que eu estou falando até agora, de fenômeno humano, que está presente em todas as nossas interações do dia a dia, mas eu estou falando da política coletiva, pública. Então, o idiotes era aquele que não participava disso. E se ele não participa, ele não consegue ser pleno, ele não consegue ser completo, ele não consegue ser livre. E nós, hoje, invertemos essa noção de política e se você é um cara bacana, você não se envolve com a política. Só que você está fazendo política o dia inteiro. Como que você pode recusar a política das coisas mais importantes, que são as decisões que envolvem a sua vida e determinam sobre que regras você vai viver, que é a política coletiva da sociedade? Você já é um animal político e você não vai conseguir se libertar disso. Então para de achar que a política é ruim, abraça e aceita e vive a política plenamente, porque isso vai te trazer habilidades incríveis, vai facilitar o seu entendimento do mundo e vai te fazer uma pessoa melhor, porque você vai ser mais livre, você vai participar. Se você não participa das coisas, você vai ser comandado pela política, pela vontade, pelos desejos dos outros. E você nunca vai ter o que você quer. Você vai estar sempre atrás ou infeliz e não vai estar conseguindo viver do jeito que você precisa viver. Então, aceitar a política transforma a sua vida. E uma vez que você abre a cabeça e começa a enxergar a política nesse nível de profundidade que eu estou falando, né, maior, uma política maior, uma política com P maiúsculo, é a política presente em tudo que a gente faz o tempo inteiro, as coisas mudam. Ou seja, não tem como você ficar de fora da política, porque você já está inserido na política, você está o dia inteiro vivendo a política. Você só se recusou a participar ou entender mais da política mais importante que vai determinar todas as outras coisas principais da sua vida, talvez. Portanto, gente, política não é só uma disputa de partido, uma eleição, um tipo de governo, não é isso. Política é muito maior e ela está presente na nossa essência. Aceitem isso, que vocês vão se tornar pessoas melhores, políticos melhores. Todos nós somos políticos, não só aqueles que têm um cargo eleito. E sim, nós vamos construir uma sociedade melhor e você vai construir uma vida melhor para você mesmo.